Gosto. Gostas? Conheces? Não ao vivo, mas conheço. Boa, mas não digas quem é. Não vamos desvendar já. Ok. Catarina? Estão muito bem entregues no próximo episódio. Estão muito bem entregues. Ainda hoje falei com esta pessoa. Gosto muito. Este é um podcast que explora as várias vertentes da sustentabilidade, com foco no presente, a pensar no futuro. Junta-te a mim e aos meus convidados aqui na Selva e ajuda-nos a criar um mundo melhor para ti, para nós e para as gerações futuras. Welcome to the jungle. A Vera Kolodzi é uma jovem atriz. Além da paixão pela representação, é adepta de desporto. Adora a natureza e passa a maior parte do tempo ao ar livre. Além disso, tem o seu próprio projeto, o Ecológica, um podcast e uma plataforma de bem-estar, onde podes encontrar diversos produtos, cursos, retiros, entre outros. O André Maciel é um jovem agricultor urbano. Teve o seu boom na pandemia, onde ajudou e continua a ajudar milhares de portugueses a cultivar os seus próprios alimentos em casa. Todos os dias mostra-nos um pouco da sua vida, rodeada de hortas e legumes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Welcome to the Jungle. Comigo tenho dois convidados super especiais que foram sorteados pelos meus dois convidados do programa passado. Tenho a Vera comigo aqui e o André Maciel também. Espero que tenham tido uma ótima viagem até a minha casa, que tenha corrido tudo bem, mas quero receber o vosso feedback. Está tudo bem por aí? Está tudo, por aqui está tudo ótimo. Tudo ótimo, tudo espetacular. Esta casa é maravilhosa. Tive que me baixar várias vezes para entrar. É um caminho um bocado atribulado, de facto atribulado. É atribulado, mas é bom, levamos logo assim com uma injeção de natureza, logo assim. É incrível, não dá para não ficar indiferente a este verde todo. Eu cheguei aqui e deu-me logo vontade de ser um bichinho e morar aqui dentro. É verdade. Boa, então vão passar aqui algum tempo comigo. Portanto, eu ia perguntar ao André se está preparado para clicar no botão vermelho que tem à sua frente para ativarmos aqui a primeira pergunta. Ui, agora? Podes, André, Bora. É todo teu. Não vai explodir nada, só para eu me preparar. Está tudo perfeito aqui. Carreguei. Na vossa visão, quais é que são os maiores desafios que enfrentamos atualmente ao nível da sustentabilidade? Pode começar o André, que foi quem clicou no botão. Ok, que enfrentamos todos. Eu vejo muito na parte da alimentação, da forma como nós produzimos a nossa comida, que é um dos pontos mais importantes que tem a ver muito com o meu trabalho, e foi por isso também que eu me liguei muito a este meu trabalho. A alimentação, a forma como a produzimos, como cuidamos dos animais, como cuidamos das pessoas e como estamos a cuidar do solo. Ou seja, todas estas três coisas muito importantes que são grandes pilares da sustentabilidade e no modo de vida que nós temos no nosso dia-a-dia. É das coisas mais difíceis que eu vejo o planeta e a sociedade e todas as empresas e até mesmo o cidadão individualmente a deparar-se e a conseguir enfrentar. E depois, sem dúvida, a educação. Qual é a alimentação que segues? Desculpem, agora eu quero Claro. fazer esta pergunta porque estás a falar da alimentação. Sim, o tipo de alimentação, a forma como tu te alimentas, ou seja, não, a forma como tu produzes e como tu te alimentas. E tu pessoalmente, qual é a tua escolha? É muito à base de plantas, vegetais e muito de vez em quando como peixe. Mas, eu também sigo maioritariamente uma alimentação vegana, sendo que as minhas intenções também estão relacionadas com a sustentabilidade. Então eu digo sempre tudo em equilíbrio, mesmo equilíbrio, portanto claro. Sem fundamentalismos, até porque se o mundo inteiro fosse vegano também não seria sustentável. Seria bom, de todo. E por acaso, imagina, se eu agora estive nos Açores. Claro que estive nos Açores, eu comi peixe e ainda por cima foi o cozinheiro que pescou esse peixe nessa manhã e pensei, ok, não, isto é a escolha mais consciente neste momento de fazer neste sítio. É como ir para trás dos montes, comer abacates não é muito sustentável. Eu também sou dessa ótica, eu sigo muito esse teu raciocínio também. Não sou de fundamentalismos. Quando vou a um sítio diferente, por exemplo, eu estive na Madeira, os meus irmãos estiveram todos a comer a espetada, super tradicional de lá, e eu provei um bocadinho, provei. Não como carne, não faço questão de fazer isso muito por causa da minha saúde e pela forma como os animais são tratados. Mas obviamente que ali não perdi a oportunidade de provar e de tirar um bocadinho. Mas sim, sou muito também nessa vertente, nessa lógica.
Claro. Sim, sem eu dúvida. carne não consigo, mas também já é mesmo uma questão de saúde e de hábito. Já Exato. nem estou habituada. Mas sim, mas é tal coisa, quando me dizem isso, pronto, e eu também percebo a defesa dos animais e tudo isso, mas ir para uma aldeia, imaginem que tens uma família que produz os seus próprios animais, as suas galinhas e que tem os seus Claro, os porcos seus e não sei ovos. quê, para os comer depois. Que moral é que eu tenho para ir lá dizer não podem tratar mal os vossos animais? É tipo, ok, eles estão Pois é, a a forma criar, como o estão a fazem. criar Exato. e ainda por cima criam com amor, que depois existe, há um bocado essa pronto, até é um bocadinho irónico, não é? Porque essas pessoas criam os seus animais até com bastante amor e imensa dedicação para depois se alimentarem deles no fim de vida desses animais. Sim. E é portanto também não sou completamente contra, Eu também não como carne de por todo. uma questão de saúde e de sustentabilidade, E sim, ambiental, sim. mas é tal coisa, acho que em certos ambientes faz sentido. Olha que bom, Vera, estamos os dois aqui. Estamos de acordo, mega é sintonia. espetacular. Que Espetacular. bom. Outra das coisas que eu acho muito importante é a educação, a forma como estamos a educar os nossos pequenos, que vão ser realmente o futuro, e eu acho que deve haver aí um grande foco. E esta é assim a minha resposta. Posso pegar nesta para dar a minha resposta? Porque eu tenho um filho de 8 anos Ok, olha, boa. e eu ia dizer que um dos maiores desafios da sustentabilidade hoje em dia, eu acho que é o saber recusar, porque estamos constantemente a ser bombardeados com coisas. E estava a pensar nisto especificamente em relação ao meu filho. Imagina, vou a um supermercado com o meu filho, ou não sei o quê, depois tem aquela coisa dos brindes. Pois. O cartãozinho que se preenche com os carimbos para depois se receber, não sei. E é tipo, para quê? Não, eu não preciso disso, eu não preciso de autocolante que vai durar meia hora no carro, que ele vai se fartar daquilo passado não sei quanto tempo. E o saber recusar, e depois às vezes por educação, não é? Que é uma pessoa, tipo, oferecem-te uma coisa. E tu não dizes parece que não, que, tens é mal sim. visto tu dizeres que não é? E tu dizes, não quero. Ou pronto, não às vezes preciso. acontece-me que vou quando me esqueço dos meus sacos reutilizáveis no carro ou não sei o quê, levo as frutas assim, levo no colo, levo no colo e as pessoas, mas não quero um saquinho, mas está-me lá a dizer, não quero um saquinho. Tipo, é só chegar ao carro, despejo as frutas no carro Certo. e depois ponho em É casa. essa consciência que eu acho que tem que ser mesmo educada, e as pessoas precisam mesmo de aprender esse pensar, saber o impacto que tem levar esse saco de plástico ou levar realmente a fruta ao colo. Explicar esse impacto, mostrar quais é que são as consequências, qual é que é a sustentabilidade para mim passa muito no primeiro pensamento que tu tens e na consequência que isso vai ter. E se tu puderes ensinar isso aos mais pequenos e puderes dar a oportunidade de eles terem esse raciocínio, é bastante importante, coisa que eu não tive quando andei na minha escola. Quando andei na escola era miúdo e não tive nenhuma destas noções, nem tive este tipo de estímulos. E eu acho que é aí que pecamos muito na educação. E é bom existirem adultos como tu, que têm essa consciência, que já tens um filho e estás a educar, a passar a mensagem. Sim, mas mesmo assim é desafiante, claro que é Pois é, desafiante. claro. Para mim, enquanto mãe, claro que o meu filho também bombardeado com coisas de consumo, ou o brinquedo que quer, ou não sei. É um desafio conseguir também educar no sentido oposto. E depois há as escolas, há os ambientes, vivemos numa cidade, estamos rodeados de pessoas, rodeados de informação. Fazer escolhas. Há os desenhos animados, a televisão, não sei o quê. Tipo, somos bombardeados com imensa informação noutro sentido, e às vezes. Sendo que outras vezes é ele próprio que me apanha, tipo, já me aconteceu, porque eu tenho a coisa de, ok, não estamos numa divisão da casa, vamos desligar as luzes. E às vezes é ele, mãe, deixaste a luz da casa de banho acesa. Transforma-se na polícia. Obrigada. É um trabalho de equipa. É isso. A sustentabilidade, sem dúvida, que é um trabalho de equipa. Também acho que sim. Vera, está na altura de clicar novamente no botão. Ok, vamos a isto. Posso fazer o efeito sonoro? Perfeito. Nice. Vera, já que estás super entusiasmada, podes ler tu a próxima pergunta. E podes começar. Falem-nos das vossas principais práticas para enfrentar estes desafios. Uau. Gostaram da minha voz de rádio? Muito bom. Ok, as principais práticas para enfrentar estes desafios. É isso, é dizer que não. Basicamente é dizer que não. Algumas coisas e não ter pudor de fazer isto. Eu lembro, por exemplo, posso dar um exemplo. Eu ando sempre com a minha garrafa de água reutilizável e bebo água da torneira. Tenho uma garrafa que filtra, portanto é espetacular. Ou tenho aqueles filtros de carvão. E já me aconteceu estar num restaurante com amigas e dizerem, quero beber alguma coisa. E eu dizia, não, é só um copo de água. Ou traga-me um jarro com água da torneira. E as pessoas ficam assim, tipo, não.
Isso não é. E eu estava com uma amiga minha que ficou: oh Vera, que horror, não sei o quê, não digas isso, te parece mal, não sei o quê. Não, queremos uma garrafa. E eu perguntei: mas a garrafa é de vidro? Sim, a garrafa é de vidro. Eu: tá bem, então traga-me. Trouxeram a garrafa de vidro e acabámos de beber a primeira garrafa e eu fui à casa de banho encher a segunda garrafa porque eles recusaram-se a encher. A minha amiga ficou ofendidíssima, tipo: como é que tu foste? Eu disse: mas para que é que eu vou estar a comprar mais uma garrafa? É verdade, sim. Para quê? Pronto, e depois, mas tenho a certeza que ela ficou a pensar nisto, ou seja, depois também por isso, eu acho que pelos exemplos que dás também consegues influenciar as pessoas aos poucos. Na verdade, com a atitude que tens, não é? Deixas lá a sementinha e depois parte da outra pessoa querer regar ou não e cuidar, mas sim, sem dúvida. Eu acho que com cada atitude que nós temos no nosso dia-a-dia nós conseguimos mudar um bocadinho a mentalidade ou o percurso ou o caminho da outra pessoa, que pode não estar a ir tão bem ou que às vezes nem têm consciência disso. Claro. Passa-lhes completamente ao lado. A ignorância acaba por ser mesmo uma das... É algo que realmente abunda muito em tipo de pessoas que não conseguem ter esta atitude mais sustentável. Elas não sabem de todo qual é o impacto que isso pode causar. Olha, e às vezes isto com por isso... acaso é espetacular. Eu uma vez fui estava a fazer um programa e conheci um projeto ali, olha, da tua zona de Setúbal. Certo. Que são de umas senhoras mais velhas, as mulheres dos pescadores. Sei que perfeitamente vão pescar. Não me lembro do nome do projeto. Ocean qualquer coisa? Waves qualquer coisa? Ocean Alive, não. Ocean Alive, Ocean acho Alive. que é isso. Sei perfeitamente. E que elas vão apanhar o lixo da praia. As guardiãs do mar, exatamente. Do mar. Elas são espetaculares e foi lindo que eu entrevistei-as. E elas disseram: oh menina, mas é que nós crescemos, nós achávamos que o mar levava tudo. Então nós atirávamos tudo para o mar. Era tudo, aquilo era tudo, era sacos de plástico, era não sei o que, era tudo que era resto, é tudo para o mar, que o mar leva tudo. E só depois realmente é que foram educadas e que perceberam. E isto acontece. A minha avó partiu há 2 anos com 95 anos e eu a tentar. E a minha avó é de Olhão, portanto é tipo do Algarve, de uma vila de pescadores. E temos lá férias. Temos uma casa na Ilha da Harmona, que é uma ilhazinha. E a minha avó guarda, bem, é sacos e sacos e sacos e sacos e sacos de plástico. E eu a tentar explicar à minha avó, mas não precisas, não sei o quê, tipo, a tentar. A história da garrafa reutilizável, que também para ela não. Porque, como durante muitos anos não podiam beber água da torneira naquela zona, é uma coisa que fica de educação, que é: não, a água da torneira não posso beber. Sim, chega a ser até quase cultural, não é? Chega a ser cultural e geracional, não é? Sim. E é engraçado porque essas senhoras, de facto, isso que estavas a dizer da educação, não é só nos mais novos, é nos mais velhos também. Porque sem dúvida. Essas senhoras cresceram a achar que o mar levava tudo e só depois é que lhes explicaram de facto o impacto que tinha, e hoje em dia estão a ajudar no sentido oposto, não é? Estão a recolher o lixo de pesca, estão a ajudar nesse sentido. Sim, olha, há um projeto que eu tenho que por acaso parte muito desse princípio, que é: quanto mais tu conheces, mais cuidas. E tu tens que conhecer a natureza, tens que conhecer como é que funciona realmente o ambiente à tua volta, como é que funcionam os mares, como é que funciona a terra, como é que nós temos um solo vivo, como é que a planta cresce, o que é que ela precisa, quais são os impactos negativos que podemos causar na planta e qual é o impacto que isso tem em nós. Ou seja, todo este percurso, este ciclo, muita gente não tem noção disto. E é bastante importante dar esta noção do que é realmente a sustentabilidade, para desaparecer essa ignorância e as pessoas poderem realmente atuar de uma forma mais consciente e responsável. E tu tens um projeto educativo nas escolas? Sim, aliás, no fundo, respondendo à pergunta... Pois, exato, não, eu achei isto é espetacular, tem tudo a ver com é um pouco isso que eu faço. A minha forma de atuar realmente e de marcar aqui a diferença e de ultrapassar estes desafios é com o meu projeto das Hortas LX, e passando a mensagem de como cultivar o seu alimento em casa de uma forma orgânica, sustentável, amiga do ambiente. Nós, ao produzirmos o alimento, percebemos perfeitamente como é que funciona. Produzirmos alimento, percebemos logo praticamente como é que funciona o ambiente, como é que funciona uma planta, percebemos logo aquilo que vamos comer, percebemos logo aquilo que as plantas precisam para serem saudáveis, e nós podemos colher e sermos saudáveis também. E então parte muito daqui, deste ativismo que eu tenho a nível da agricultura, e o quão contra sou a agricultura convencional e com agrotóxicos, com pesticidas, com OGMs, organismos geneticamente modificados, e isto é realmente o que me move, o que me faz sair de casa todos os dias e mostrar às pessoas que é possível nós alimentarmos bem, e temos cada vez mais que apoiar uma agricultura sustentável.
E é desta forma que eu atuo e que faço, que no fundo tento ultrapassar estes desafios e passando a mensagem aos mais pequenos e aos adultos também, obviamente, mas mais difícil educar os adultos do que as crianças. Por acaso é verdade. Sim, está bem, mas olha, as crianças também. Não, Sim, mas mais ficam com difícil. aquela mensagem logo ali, desde pequeninos. De pequenino é que se torce o pepino. É verdade. Portanto, onde é que vem essa expressão de pequenino é que se torce o pepino? Verdade, olha, não sei, mas nós no pepino, na planta, na Fala-me plantação, sobre o pepino, porque pode ser que tenha alguma coisa a na ver. plantação do pepino, a coisa que nós fazemos é, para o pepino se crescer mais rápido e para termos mais pepino na planta, nós vamos ter que Torcer? não é torcer, mas temos que encaminhar a planta e ela tem que ser encaminhada no seu tutor e temos que fazer alguma monda, que é tirar algumas flores, torcer algumas flores, tirar para outras plantas ou outros pepinos poderem crescer mais depressa. Ah, e então isto maiores. faz sentido. De Se calhar, pequenino é não que se sei, não torce o faço pepino, ideia ou se vem seja, se torceres, cresces mais e melhor. Será isso? Bem, não sei. Pode ter alguma coisa a ver, não sei. Bem, André, vamos aqui a mais uma Bora. questão. Podes carregar no botão. Agora é a por minha favor. vez, eu não vou conseguir ser tão dinâmico como a Vera. Não, eu faço. Mas Agora vou fazer. Faz o som, Vera. Faz o som, Vera. Eu estou pronta. Estás a ver? 1, 2, 3. Boing. Boing. Está feito. Como surgiu a necessidade de comunicar o vosso estilo de vida nas redes sociais? Como Bora. surgiu a necessidade de comunicar o nosso estilo de vida nas redes sociais? Bom, isto na verdade... Bom, eu comecei a fazer televisão aos 14 anos, portanto eu era assim muito novinha e sempre fui muito resistente à vida pública, era super recatada, não queria que ninguém soubesse a minha vida privada, era tipo, ok, não, sou atriz, mas isto é uma consequência do meu trabalho, mas não quero... não quero que ninguém saiba nada da minha vida. Pronto, deixem-me estar, deixem-me. E depois com um ponto, e também com o desenvolvimento das redes sociais e com... que eu acho que teve uma coisa muito positiva, que foi o facto de nós podermos comunicar diretamente com o público e com as pessoas. Portanto, deixamos de ser, se calhar, marionetas na voz e na visão de jornalistas ou de pessoas que estão a escrever por nós e conseguimos começar a poder comunicar de uma forma direta. E eu pensei, bom, eu na verdade tenho um alcance grande por consequência do meu trabalho, não é? Porque fiz televisão durante tanto tempo e isso de facto impactou muitas pessoas e pensei, então por que não usar isto de uma forma positiva? E isto também, eu relacionei muito também com a parte da saúde mental, porque comecei a fazer psicoterapia, mudou a minha vida e então eu quis muito comunicar isto e desmistificar um bocadinho estes temas e foi também assim que criei o meu projeto, que é Ecológica, que é um podcast e que agora é mais do que isso também. E também relacionado com a parte da sustentabilidade, que eu na verdade só comecei a ganhar mais consciência quando engravidei. Portanto, é relativamente recente, foi só há 8 anos, porque antes disso eu achava que reciclar era ser sustentável. Pronto, era tipo, não, eu tenho lá os caixotes de reciclagem, está tudo certo, estou a fazer tudo bem. Mas só desculpa só interromper-te. Sim. Essa preocupação pela sustentabilidade quando engravidaste, isso é bastante interessante, porque quase que é preocupares-te com aquilo que vais deixar ao teu filho e com o exemplo que vou ser para ele. E que vais ser para ele. Claro, o exemplo que vou ser para ele. Mesmo a nível da alimentação, eu só comia porcarias antes de engravidar. Eu comia tipo pizzas e hambúrgueres o tempo inteiro. Okay. E depois comecei a ganhar consciência desta nutrição, de como isso afetava não só o meu corpo, mas também o meu estado emocional. Comecei a ter muito mais consciência do impacto das minhas ações no planeta também. E a partir do momento em que fui fazendo estas descobertas também comecei a querer espalhar a mensagem e falar sobre elas e percebi que ter um canal e uma voz como uma rede social ou uma voz pública ou poder dar uma entrevista sobre isto que podia ser super útil e ajudar muita gente e eu acredito mesmo que podemos mudar o mundo aos poucos com as nossas pequenas atitudes. E eu sempre pensei assim, bem, se eu influenciar uma pessoa que seja, já estou a cumprir a minha missão, porque depois essa pessoa vai influenciar outra e outra e outra e vamos ser uma rede de pessoas a espalhar mensagens positivas e mensagens para vivermos melhor. Portanto acho que foi um bocadinho assim que surgiu a necessidade, não sei se foi bem a necessidade, acho que foi mesmo uma questão de entusiasmo. Eu fiquei tão entusiasmada com estes temas e com as descobertas e fico tão entusiasmada com as descobertas que vou fazendo, quero partilhá-las para que mais pessoas possam ter acesso a esta informação. Isso é incrível.
Eu também fui muito por aí, eu tive mesmo necessidade de partilhar todo o conhecimento que eu tinha tido, todas as coisas que eu estudei, toda até a parte da minha vida pessoal, pelas coisas que passei, e realmente a necessidade que eu tive eu nunca tive necessidade de mostrar o meu estilo de vida, eu sempre tive necessidade de passar uma mensagem. E Exato. essa mensagem acaba muito por ser a alimentação, aquilo que nós comemos, porque nós somos mesmo aquilo que nós comemos, e acaba por ser muito clichê esta frase, mas é verdade, é por causa da comida que nós nos levantamos todos os dias, é por causa da comida que nós vamos trabalhar, é por causa da comida que nós vamos passear, que nós estamos com as pessoas que mais gostamos, e sem a comida é quase como se fosse o nosso combustível. E quanto melhor combustível tu puseres no teu corpo, melhor e mais saudável e mais defesas tu vais ter para as doenças que vão aparecendo e que vai acontecendo. O que me motivou muito a fazer isto foi um grande acontecimento da minha vida, que foi a minha mãe, que me mostrou que nos podíamos alimentar bem e que era possível para conseguirmos, se calhar, combater algumas doenças como o cancro. Ela não conseguiu combater, mas mostrou-me a mim que existiram melhoras nesse momento, e isso deu-me muita vontade e deu-me muita força para poder criar um projeto onde eu pudesse mostrar às pessoas que podem cultivar a sua comida em casa e que podem ir e que não têm que estar dentro de um sistema que nos está só a tentar envenenar a partir de uma agricultura contaminada. E que a agricultura biológica não tem que ser uma agricultura para elitistas, para pessoas que têm dinheiro. Então a forma que Pelo contrário, desculpa interromper-te, mas depois as pessoas acham, não compro biológico porque é muito caro. Sim, e depois o dinheiro que tu vais gastar em medicamentos pelas doenças que vais desenvolver vai ser 5 vezes mais do que o investimento estás a fazer agora. Sem dúvida. Por isso também. Mas é quase como. Porque é que nós temos que, para sermos saudáveis e para termos um. Porque é que tem que ser um produto tão caro? Agora não é tanto, mas na altura, em 2013, quer dizer, em 2004 era imenso, porque foi quando a minha mãe faleceu. Em 2013 foi quando eu comecei realmente com este projeto, ainda era muito caro. Ou seja, não dar a oportunidade às pessoas de se alimentarem bem, que é um direito e que é um dever que temos enquanto cidadãos, enquanto sociedade, enquanto pessoas. Porque é que a comida contaminada é mais barata que a comida não contaminada? Mas aí tens a parte da sustentabilidade financeira também para os próprios produtores, ou seja, como é óbvio que os que produzem em massa vai ser... Agora neste momento estamos quase a chegar ao mesmo nível. Ainda bem, mas quem produz em massa vai sair mais barato. Mas isto está errado, eu não acho que isto esteja certo. Eu percebo que é preciso muito mais maquinaria para uma agricultura biológica. Mas imagina, um produtor sozinho, claro que vai gastar muito mais dinheiro na sua produção do que se calhar uma máquina gigante que está super montada, e daí também vai ter que vender o seu produto mais caro para conseguir rentabilizar o seu negócio. Senão, coitados, não é? Senão também não sim, mas eu falo mais a nível de ética, não tanto a nível não tanto a nível financeiro, até porque hoje em dia consegue-se ter uma agricultura biológica com as mecanarias, as máquinas todas e com a mão de obra toda, quase ao mesmo nível que uma agricultura convencional. Por exemplo, porque é que o Estado não apoia agricultores a mudarem a sua produção para a agricultura biológica, orgânica, sustentável, e apoia hectares e hectares de milho transgénico, e apoia e financia e dá mais dinheiro a quem for produzir esse tipo de alimento. Ou seja, existem aqui interesses gigantes a nível de grandes multinacionais que produzem o quê? E aqui falo de indústrias farmacêuticas também, que produzem o quê? Agrotóxicos, químicos, que alteram geneticamente as sementes, a planta. Ou seja, existe todo aqui um esquema montado para podermos sustentar essas quatro entidades que governam quase o mundo todo a nível de pesticidas e de cereais. E isso é que é triste. E isso é que está errado. E eu acho que temos que alterar isso, e a forma de alterarmos isso é educarmos os agricultores locais da periferia de Lisboa, da periferia de Setúbal, da periferia do Porto, todos esses agricultores, formá-los, dar-lhes indicações e formação de como é que eles podem realmente mudar o seu tipo de agricultura e fazer uma agricultura sustentável e possível de ser sustentável a nível financeiro, ambiental, social, e isso é que é importante mudarmos. Olha, eu sinto que a nível pessoal aquilo que eu tento
fazer, pronto, que eu acredito que pode se calhar mudar um bocadinho é, por exemplo, eu vou ao mercado biológico, até costumo ir ali ao de Algés ou do Príncipe Real, e o que eu faço é, eu compro uma coisa em cada banquinha, eu compro em todas. Ou seja, eu não vou só a uma e compro a minha lista toda. Para todos. Não, e às vezes há produtos que quase não têm nada, tem tipo umas cebolas e não sei o quê, e opa, ok, que ele só tem cebolas, eu vou comprar a cebola lá. E depois compro as cenouras no outro e compro a fruta no outro. Tipo, vou. Que é para distribuir um bocadinho, boa. Tipo, ok, cada um está a receber um bocadinho, pelo menos estou aqui a ajudar, a promover. Isso é uma boa prática, uma boa forma de. Tipo, em vez de comprar sempre ao mesmo, compro uma coisa a cada um. Sim, isso é ótimo. Tento fazer isso, acredito que isso pode de alguma forma mudar. Agora, também percebo que para pequenos produtores, imagina a questão dos certificados biológicos, que são super complicados, porque às vezes não depende só desse produtor local e pequeno, às vezes depende também da influência do produtor do lado. É assim, isso da certificação dava um podcast. Pois dava. É assim, eu não percebo só um bocadinho, mas tenho alguma noção. Mas, por exemplo, tu dizes, ok, tu queres produzir biológicos, mas às tantas tens o teu solo todo também minado por causa da produção do lado. Sim. Ou seja, tu até podes ter muito boas intenções em querer fazer uma produção biológica, mas estás a ser contaminado pelo vizinho porque estás numa zona de vento e então os tóxicos que vão ser tudo, sim. Quer dizer, aliás, a agricultura é das práticas mais poluentes do mundo. Ela contamina tudo. Se fizeres uma má agricultura, estamos completamente a destruir o planeta todo. Terra, ar, plantas, solo, sério, uau, água. Bem, nunca tinha ouvido essa frase. Isso é assim. Tudo. Estamos mesmo a destruir tudo. A agricultura nasceu e foi aí que o homem começou-se a fixar. Sem a agricultura o homem nunca se fixaria como nós hoje estamos fixados a um sítio. E a forma como isso é produzido e como é feito, porque nós antes éramos coletores, caçávamos, juntávamos todo o nosso alimento na floresta. Aqui. In the jungle. The mighty jungle. Desculpa, que dá muita vontade de cantar neste ambiente. E o homem começou realmente a ficar sedentário e a ficar mais no seu local por causa da agricultura. Foi a agricultura que transformou mesmo e que faz de nós quem nós somos hoje. E tem um grande impacto ambiental e no planeta e em nós. Por isso tem que ser mesmo alterado. Qual é que tu achas que é a solução? Como é que podemos alterar? É produzirmos localmente, de forma orgânica, sustentável. Porque, por exemplo, uma agricultura biológica pode não ser sustentável. E eu acho que é muito importante nós pegarmos nesta, que é tentarmos ao máximo produzirmos uma agricultura que trabalha com a natureza. A agricultura sintrópica, por exemplo, é um dos grandes exemplos. Eu não digo para fazerem permacultura, porque permacultura é aquilo que nós fazemos em casa, connosco, autossuficiência, ou seja, conseguirmos sermos autossustentáveis. A agricultura sintrópica é uma agricultura que pode alimentar o mundo, sem dúvida alguma, com florestas e com alimentos. O que é agricultura sintrópica? Desculpa a minha ignorância, mas certeza que várias pessoas a ouvir este podcast também não sabem o que é. A agricultura sintrópica é uma agricultura onde nós podemos, assim, muito rápido e muito objetivo. Numa frase. Go! Tá. Então, é quase que produzirmos alimento com uma floresta. Temos uma linha de árvores que vai ser a nossa floresta. E entre a linha e ou mesmo dentro da linha das árvores nós temos produção agrícola, horticultura, e trabalhar com a poda das árvores e fazer quase o ciclo que é o cortar das árvores e dar e oferecer ao solo, faz com que este ciclo e esta dinâmica consiga ser o mais sustentável e o mais aliás, existe um documentário, e deixo aqui para todos, Ernest Götz, que é um dos homens que no mundo faz mais este tipo de agricultura, no Brasil. Ele conseguiu alterar uma zona árida no Brasil para uma zona hoje em dia cheia de água e conseguiu alterar completamente o clima daquela zona, porque começou a fazer agricultura sintrópica. Uau, a sério? Sério. Por isso, a melhor forma de conhecer a agricultura sintrópica é com esse senhor. Uau, espetáculo. Como é que ele se chama? Ernest Götz. Lindo, vou pesquisar isso. Depois mandas-me o link. Sim, quando isto acabar. Claro. E a mim também. Sim, claro. Nós aqui temos Wi-Fi na selva, portanto podes-me enviar também um link. Eu envio-vos. Estou a adorar a vossa partilha de conhecimento. Agora ia desafiar-vos aos dois a clicar no botão. Eu costumo fazer sempre isto com os meus convidados. Ao mesmo tempo? Sim, ao mesmo tempo.
Ok. Ok, bora. Podem fazer o barulho os dois. Ok. O som. É o bem? Eu acho que podíamos fazer agora um estilete assim. Ok. Sentiste? Lindo. Senti. Lindo. Senti. Bem, Bora. nos últimos tempos temos vivido situações difíceis, como a pandemia, a guerra e até a crise que o nosso país está a atravessar neste momento. Como é que têm conseguido manter a sustentabilidade emocional? Pode começar a Vera. Ah, sim, essa é para mim. Sustentabilidade emocional é comigo. Bom, eu confesso que a pandemia, apesar de todas as coisas desafiantes que trouxe para muitas pessoas, a mim trouxe-me coisas muito boas. A nível emocional, porque comecei... Bom, para já eu acho que foi uma lição grande de tempo. De repente nós temos tempo para estar em casa, para nos dedicarmos a nós e para tudo isso. E para mim foi ótimo, porque comecei a consolidar muito mais as minhas rotinas, porque tenho as minhas rotinas matinais são super importantes, tipo a meditação, o yoga. Comecei-me a dedicar muito, fiz imensos cursos online de desenvolvimento pessoal que me ajudaram muito. Por isso, pronto, e assim faço. A psicoterapia é muito importante para toda a gente. Façam psicoterapia. Verdade. Não, é Aliás, mesmo... eu acho que os consultórios dos psicoterapeutas deviam ser isto. Ah, pá, pois era. Não, mas é assim, mas podes fazer a Forest Therapy, que é espetacular, Ok, terapia boa. da floresta. Existe Não isso? há uma terapia que é arboterapia, que é abraçares as árvores? Ah, não sei, mas isso eu faço naturalmente. Eu saio para o Monsanto para passear o cão e abraço uma árvorezinha. Pronto, sim. esse é Mas assim. acho que também Portanto, já ouvi falar sobre isso também. É, essa é uma boa. Mas existe também a terapia da floresta, que são grupos que vão para a floresta e tens um guia e que também te faz algumas propostas. O andar descalço na natureza é ótimo para a tua estabilidade emocional também, para Fiz o meu enraizar estágio e para descalço. tudo isso. Por isso eu acho que sim, acho que é importante também olharmos para dentro para mantermos o nosso equilíbrio, para conseguirmos lidar com os desafios e com os desafios dos acontecimentos que acontecem também mundialmente, porque se não estivermos bem, depois também como é que vamos conseguir lidar, Sem ajudar, dúvida. mesmo para termos força para ajudar, para seja o que for, é preciso encontrarmos esse centro e o nosso equilíbrio. Acho que é isso. E tu, como é que trabalhas na tua sustentabilidade emocional? Olha, muito com as plantas, muito na horta. Muito a horta e as plantas e a natureza sempre foi o meu refúgio, desde miúdo. Acaba por ser muito aí que eu trabalho muita coisa sozinho. Eu até às vezes até chego, quando estou a fazer podas e nós temos pensamentos maus, temos pensamentos bons na nossa cabeça sempre a surgirem. E é engraçado que eu sempre estou com um pensamento que me está a minar e que a minha mente, que às vezes é enganadora, a minha e a de todos, é enganadora e distrai-nos e às vezes é uma armadilha. Muitas vezes quando estou a podar as plantas ou quando estou a arrancar alguma coisa má da planta, quase que arranco esse pensamento também, penso nisso e elimino. Ah, lindo! Isso é espetacular! E faço quase ali uma terapia na horta, quando estou na horta e quando trabalho e quando estou muito estressado ou quando estou com pensamentos que me estão realmente a azucrinar a cabeça, faço muito isso. E é engraçado que eles vão, e eles vão mesmo. E eu sinto-me muito melhor. Mas isto é uma coisa, é algo que está muito dentro de mim e é a minha intuição e a forma como eu vivo e como eu gosto muito de me relacionar com a natureza. E então procuro muito aí, sempre procurei desde miúdo. Por isso a pandemia a mim trouxe-me, a mim e ao planeta e a todos, eu acho, trouxe uma noção de como é que é o planeta sem nós. Eu acho que isso é das coisas foi das coisas melhores que aconteceram a todos. E a mim trouxe-me mais calma e trouxe-me muito mais consistência no meu projeto, porque houve mais pessoas a acreditarem nele, a nível profissional. A nível emocional, lá está, acaba por ser foi sempre bom estar com a natureza e poder passar a minha mensagem. Ou seja, a natureza ser o meu veículo para passar a mensagem às pessoas. E acho que isso também foi muito, muito diferente para quem passou, porque, ok, eu vivo em Lisboa, mas estou numa situação super privilegiada porque vivo pertíssimo de Monsanto, então certo. tenho um cão, portanto tinha desculpa para sair à rua.
e uma criança, portanto tinha 2 desculpas para sair à rua, não, e podia de facto ir passear para Monsanto e não sei o quê, não estava propriamente no centro da cidade, fechada, enfiada num apartamento sozinha. E nisso também fui super privilegiada. Tu passaste a pandemia no campo? Nas hortas, nos telhados de Lisboa, a cuidar das hortas das empresas todas, a tratar das hortas dos meus clientes, da minha horta, e foi assim uma pandemia muito, muito diferente de muitos portugueses. E foi no meio da cidade, não havia trânsito em Lisboa, era incrível. E não havia muitas pessoas, não havia muito. E então quase que Lisboa transformou-se num oásis. Eu ia para as hortas, para os telhados e cuidava das hortas. Muitas vezes passava a mensagem online a todos os colaboradores e a todas as pessoas que faziam parte da horta mas que não podiam lá estar naquele momento. E então foi muito trabalhado assim. A guerra, pronto, acho que já é um assunto mais delicado. E sim, isso realmente acho que mexeu com toda a gente e a nível emocional muita gente foi-se abaixo, mas lá está, é na natureza e nas coisas mais naturais e da horta e de plantas e é aí que encontro o meu equilíbrio. Eu também acho que é fazermos aquilo que está ao nosso alcance, não é? Sim, claro. Tipo, ter noção disso, não é? Daquilo que podes fazer e não consegues. Quais são as coisas que eu posso fazer, o que é que está ao meu alcance fazer? Não criar aquela eco-ansiedade. Exato. Bem, e tu sofres disso? Sofres de eco-ansiedade? Eu já li algumas coisas sobre, mas não. Não sabe? Não, eu estou de certeza. De certeza. Não, é verdade, pronto. É um desafio, eco-ansiedade. O nosso botão também merece descansar um bocadinho. Eu tenho aqui uma pergunta já para fazer logo desde o início à Vera, mas depois queria que o André se juntasse. André, bora. Esta não vai ser para ti, vai ser para a Vera, porque eu tenho aqui uma pergunta guardada desde o início deste episódio para lhe fazer. Mas não sendo diretamente para ti, gostaria também que tu referisse algumas palavras. Vera, sabemos que tu procuras vários retiros. Vais com alguma frequência. O que te leva a ir a este tipo de eventos? E André, eu não sei, a informação não me chegou, mas gostaria também de perceber se é algo que te interessa. É algo que já foste em termos de retiros? Esteja à vontade para falar deste assunto. Ok. Eu já tenho essa informação. E sim, o André retira-se também. Bom, a palavra exatamente. A palavra Está retiro é mesmo de retirar, não é? Eu acho que é muito para dar-me tempo, para ter tempo. Porque muitas vezes, e eu própria também digo, não tenho tempo. Então, ok, se não tenho, vou criar esse tempo e esse espaço. Esse espaço para poder refletir, para poder perceber quem é que eu sou, quem é que eu quero ser, para conseguir trabalhar nesse equilíbrio físico, emocional, mental e tudo isso. Por isso é que é tão importante para mim esses momentos e contacto com a natureza é super, super importante. E é isso, às vezes também podemos fazer pequenos retiros no nosso dia-a-dia. Às vezes para mim uma caminhada em Monsanto é um pequeno retiro, portanto, sim. Mas eu gosto muito de fazer assim durante alguns dias, aliás, e não só fazer, mas também de proporcionar, porque agora no meu projeto também estou, na Ecológica, também estou a organizar retiros. Aqui em Portugal? Sim. Fiz 3 o ano passado, agora vou fazer... Ok, boa. Já tenho uns para este ano também, quero fazer um nos Açores. Nos Açores, esse eu posso ir. Acabei de chegar do Pico. Eu estive no Pico uma semana agora. No Pico, a minha ilha favorita, também já lá estive. Estive no Pico agora uma semana a fazer um retiro e foi incrível. Imagino. E a natureza nos Açores é uma coisa, aquelas cores, aquilo tudo é mesmo transformador. São mesmo experiências que te transformam e que te fazem de repente olhar para o mundo de outra maneira, e de repente vens para o caos do teu dia-a-dia, da cidade e tudo isso e já encaras com outra perspectiva, portanto eu acho super importante também, é? E por isso é que comecei também a organizar isto para conseguir dar a oportunidade às pessoas também participarem e terem estas experiências. É tão bom retirarmos-nos, é tão bom. Então eu também gosto da palavra retreat em inglês, porque dá aquela ideia que temos de tratar de nós outra vez, treat, retreat, estás a ver? Ou treat de presentinho, dar-nos um presentinho, então eu adoro todos estes significados e acho que todos eles são sentidos nestas experiências. Eu sou muito da tua opinião também. Eu acho que é muito importante e acho que devia existir uma lei que obrigasse as pessoas a retirarem-se.
Somos tão parecidos. Que signo é que tu és? Touro. É que dia que faz anos? Sério? É que nós descobrimos que fazemos É verdade. anos muito próximos. É um a seguir ao outro. Exato, 21 de Abril, 22 de Abril. Exatamente. Por isso, sim, eu acho que devia haver mesmo. As pessoas deviam se retirar. E retirar significa cuidares de ti. Ires à procura de ti, saberes como é que tu estás, não retirares-te não retirares-te só nas alturas em que estás muito em baixo, ou que precisas, mas sim durante todo o teu. Eu tenho vindo a aprender isso e tenho vindo a ter muita noção disso. Eu costumava retirar-me sempre quando chegava ao meu limite. E retirar-te quando chegas ao teu limite é ótimo, poderes ter noção do teu limite, é incrível, mas acaba por ser, a recuperação e tudo mais acaba por ser muito mais demorada e acabas por viver outras coisas. Quando tu te retiras bem, acabas por aproveitar e crescer muito mais dentro desse teu retiro. E eu sempre adorei retirar-me, e retirar-me mesmo, ir sozinho, sem conhecer ninguém, ir para um sítio onde sou eu uma página em branco para os outros, e que no fundo para mim também. E poder crescer e aprender e partilhar e estar muito mais em conexão comigo, mais ligado a mim, do que a qualquer outra coisa. E faço sempre os meus retiros, obviamente, no meio da natureza e muitas vezes em ecoaldeias, como estava-te a dizer há pouco, porque também procuro muito retiros onde eu sei que vou aprender muitas coisas que me interessam e que são do meu interesse. E o silêncio acho que é uma ferramenta espetacular quando tu vais para esses sítios e estás só em silêncio, mas em silêncio sem fazer nada, sem ler um livro, sem tipo permitir-te a isso, ouves, né? Então na natureza é assim, tu começas a ouvir as plantas a falar contigo, tu começas a ouvir os pássaros, é uma coisa. Aliás, um dos grandes sentidos que tu tens que ter quando estás a olhar para a natureza ou quando queres recriar a natureza em algum sítio, se calhar como este espaço aqui, tivemos que, a própria permacultura, nasceu muito da observação, do olhar, do estar quieto, no silêncio, no meio da natureza e perceber como é que ela funciona. Quais são os bichinhos bons, quais são os bichinhos maus, quais são as plantas que ajudam ali, quais são as plantas, de onde é que vem o vento, de onde é que vem, ou seja, um sistema inteligente e criado pelo homem só pode partir da natureza e da observação da natureza. E há muita gente que não faz isso, não param para ver, mas não observam, não há aquela, ok, eu estou a olhar para aqui e estou só a ver verde, sim, mas que verde é este? Até onde é que o meu olhar pode ir? Olha, agora lembrei-me do Simba. Já estamos aqui na selva. Já estamos aqui na selva. Do Rei Leão. Quando ele diz vais ter que me ajudar. Quando o pai diz Hakuna Matata. Quando o pai diz tudo aquilo que tu vês, agora não me recordo. É quando ele quando as estrelas estão no céu em formato de... assim, quase um pôr do sol no filme. E ele diz que parece Elton John, não? Tudo aquilo, não, tudo o que é ele pergunta o que é nosso e o pai responde: tudo aquilo que é nosso é aquilo que tu consegues ver. Sim, até onde tu consegues ver. Até onde tu consegues ver. É qualquer coisa deste género. E isto é bastante importante quando te retiras e colocares realmente aquilo que tu dizes, esta calma, esta serenidade de poder olhar e perceber e ver e sentir e ouvir e cheirar e tudo mais. Por isso sim, retiro-me e adoraria poder-me retirar mais vezes. Pois é, tão bom. É muito bom. É espetacular. Eu retiro-me todas as manhãs para a minha casa de banho, não, estou a brincar. Eu também vestirei da vossa casa para a minha. Exato. Espero que estejam confortáveis e a gostar da água que vos preparei. Isto é mesmo aguinha, não é? É, pelo menos dizem que sim. Isso. Exato. Está na hora de passarmos à nossa rubrica. Ficas ou foges? Vera, podes carregar no botão? Fazes tu o som agora? O boing? O que tu quiseres, faz, vai. Boing. Compostagem. Compostagem.
Fico. Começa tu, Vera. Fico. Tenho um vermicompostor em casa e adoro. Eu sou do time californianas, eu sei o que são. Não são madeixas no cabelo, são minhocas para a compostagem. E não são minhocas surfistas. Exato. Mais ou menos. Elas ficam ali a surfar no resto dos meus vegetais de uma forma incrível. Eu super fico. Aliás, a compostagem é a única forma de nós podermos ver fisicamente e realmente algo a tornar-se uma outra coisa que vai ser mega benéfico para as nossas plantas. A compostagem é o coração, que eu digo, da horta, por isso super fico. André, é a tua vez de clicar no botão. Outra vez? Eu? Deixa-me só pensar. Okay, podes. Faz tu. Não, assim sim. É. Dim! Isto vai ser um som diferente por cada toque. Fast fashion. Fujo. Fui por vários motivos. Porque é completamente insustentável. Porque não é uma. Não, aliás, eu fujo da fast fashion, fujo dos centros comerciais, fujo de tudo o que seja assim, da fast food, tudo aquilo que seja muito rápido eu fujo. Exato. E porque acho que tem um impacto gigante a nível social. Há pessoas a passarem muito mal para podermos ter esta fast fashion nas nossas prateleiras para comprarmos baratinho, e que custou muito caro a muita gente. E não gosto nada de contribuir para isso, nem para realmente depois a nível ambiental. A ilha de roupa que existe no oceano, que não é utilizada. Praticamente a roupa que eu tenho é em segunda mão, ou comprada de uma forma consciente a marcas responsáveis, e muitas delas comprei em feiras de segunda mão, sim. Aliás, o casaco que eu trago hoje é de uma marca muito conhecida, mas que me custou 50 cêntimos. Ou seja... Sabes que eu, por acaso, uma das coisas que eu tenho uma amiga e às vezes digo, ai que gira essa coisa, ela, sim, olha, foi baratíssimo. Quando me dizem foi baratíssimo eu fico logo assim, mas ser baratíssimo não é necessariamente uma coisa boa, porque hoje em dia para as coisas serem quer dizer, não no teu caso, mas sim. Tipo, tu vais a uma loja e dizes, comprei em saldos, não sei o que, foi baratíssimo. Tipo, isso não é bom sinal. Se isso foi baratíssimo, quer dizer que sim, alguém ganhou muito pouco, que isso foi feito num país em que veio de um país do outro lado do mundo, portanto que o impacto já foi enorme. E então quando eu vejo uma coisa assim super barata já fico. É verdade, fala-se de uma. Isso basta ir. Eu não sei se podemos dizer aqui marcas, mas basta falar numa. Podemos? Primark. Isso pode por cima. Eu depois posso colocar isso. Vai por o pi por cima. Não, por exemplo, temos falado a pi e do pi. Exatamente. Há muitos pis para falar por aí. Mas não, este casaco é de uma boa marca, é barato para a boa marca que costuma realmente ser vendida. Já passou pelas mãos e por muitos corpos, de certeza absoluta. E é um casaco que está em ótimo estado. E que... A questão é essa. Eu hoje em dia não compro fast fashion, mas eu ainda tenho muita coisa de alturas em que comprei, mas que já tenho tipo há 10 anos. Tenho coisa, troco roupa com amigas, tipo, passo para elas, passam para mim, não sei o quê. E sim, se elas compraram uma loja de fast fashion, eu não vou recusar, mas vou reutilizar. Tenho especialmente uma amiga que fazemos muito isto, que trocamos e depois, imagina, farto-me, ok, dou-lhe, depois, passado um ano, já me aconteceu ligar e dizer, olha, ainda tens aquele casaco que eu tenho? Sim, por acaso não tenho usado. Então, olha, dá-me que eu afinal vou usá-lo outra vez. Tipo, então, fixe. Tentar usar ao máximo as coisas. Essa dinâmica é espetacular. Ou às vezes há coisas que de facto, em certas lojas é mais... acaba por ser mais acessível, mais fácil de comprar, ou certas coisas que não encontras em marcas portuguesas ou marcas sustentáveis. Sei lá, estou a pensar, imagina, um quispo de inverno. Eu este ano queria muito aqueles coletes, sabes, aqueles coletes acolchoados e não sei o quê, e não estava a encontrar assim nenhum em lado nenhum. Olha, o casaco que eu estava a falar é assim. Pronto, olha, mas estás a ver, tu compraste o único que havia de Panamá. E é reversível. Pronto, isso é espetacular. E eu queria imenso e depois pensei, ok, onde é que... E acabei por ir a uma loja de fast fashion, mas eu pensei, eu fiquei a pensar nessa compra durante imenso tempo, portanto, é refletir sobre a compra que vais fazer. E é uma coisa que é para durar, que é tipo, eu vou fazer esta compra, mas é para me durar anos e anos, é mesmo para ficar no meu armário durante 15 ou 20 anos, não é para eu estar aqui, não é para fazer uma compra que me vou fartar e que daqui a um mês vou estar a comprar outro casaco, não. E acho que é isto, é o pensar
Eu também houve uma altura que precisava de umas botas de inverno. Bem, tive para aí 2 meses a refletir. Depois comprei uma marca portuguesa vegan e sustentável, mas tive 2 meses, também eram caras, então tive assim imenso tempo a pensar nas botas e não sei o quê. Depois vestia-me todos os dias e pensava, ok, não, as botas ficavam bem aqui. Pronto, e passado 2 meses eu comprei, bem, e uso-as assim muito. Já lhes dei uso, já deu. E pronto, e espero mesmo continuar a usar e são mesmo para ser resistentes. Sim, eu acho que isso é que é mesmo pensar, ser consciente, ser responsável. Teres esse, ok, vou ali a uma fast fashion, mas opá, isto vai ter um fim. Ou eu sei qual é que é o caminho desta peça. E só isso já é muito, muito positivo. Portanto, vocês ficam ou fogem? Eu fujo. Pronto, eu já expliquei, eu fujo, mas tenho esse mas dessas situações. Vão fugir a esta, mas à próxima não fogem. Por isso, Vera, podes clicar no botão? Ok. Podíamos ficar aqui um monte de tempo a falar sobre esta. Pois é verdade. Track e... ele deu um track, Ele ele acabou de dar um track. Vamos lá ver o que é que vocês me dizem a uma alimentação à base de insetos. Olha, essa é a dúbia. Pois é. Porque eu diria. Fujo, mas depois penso. Opa, eu nunca experimentei. Eu já experimentei na Tailândia, é uma coisa cultural. Se estiveres num sítio onde seja habitual, ok, não é uma coisa que eu queira, mas eu já provei. Já não sei o que é que foi, acho que foi um grilo, ou uma coisa assim. Ok, opa, não sei, depende de como os insetos são. Não, uma alimentação à base de insetos, eu fujo, não é? Também, não vou ter uma não. alimentação só à base de insetos. Se for essa, sim. Se for essa a pergunta. Como é que é? O que é que tu dizes? Qual é a tua resposta? A minha Eu? resposta: Sim, a tua. vocês é que são os meus convidados. Eu aqui só Muito faço bem. questão. Mas tu Muito respondeste, bem, verdade. não? Eu, à base de insetos só, eu fujo. Eu prefiro comer aquilo que eles comem. Gostas que de é caracóis? plantinhas. Gosto. Eu também gosto de caracóis. Os vegans que adoram caracóis. Eu gosto muito de Eu não caracóis. O como meu pai muito. fazia uns caracóis ótimos. e sempre que há caracóis e jogo de futebol, eu como uns caracóis. Não conta como insetos. Mas era espetacular, por acaso. Agora fizeste-me lembrar de uma coisa. O meu pai fazia sempre caracóis. Ele levava os caracóis lá para casa, vivos. E o que é que acontecia? Eu escolhia 2 dos vivos e salvava-os. Levava para a minha varanda, verdade? E deixava-os lá dentro com as plantinhas. Eu salvava sempre 2 caracóis quando o meu pai levava caracóis vivos lá para casa. E o meu pai até os alimentava porque ficavam assim com uma tampa, com uma rede, acho eu, com batatas. E eles acho que iam lá para cima e comiam as batatas. E eu ia sempre lá roubar 2 ou 3 caracóis para... Pá, eu não sou ninguém para escolher quem é que vive, quem é que morre. Mas ali eu sentia muita necessidade e era miúdo, não fazia aquilo inconscientemente, sem pensar muito. Era mesmo porque sentia necessidade de salvar ali 2 ou 3 caracóis e fazia. Mas depois ia comer. Depois comi aos outros. A ver, estão a ver, queridos, estou a comer a vossa família. Que horror, coitadinhos. Mas Não ainda comia à bem que frente vocês deles. fogem da alimentação à base de insetos, porque assim estamos salvaguardados aqui na selva. Somos todos importantes e assim não vão É verdade. beliscando a meio do episódio. André, clica no botão para ativarmos a última questão do Ficas ou Foz. Estás preparada, Vera? Este foi salvático. Sim. Cidade, Eu fico. Eu também fico. E porquê? Porque acho que é nas cidades que precisamos muito de mudar e porque eu já estive no campo e já vivi no campo, já tive essa experiência, adoro e quero ir viver para o campo, mas acho que é na cidade que se pode marcar a diferença e que podemos realmente criar pessoas melhores e uma comunidade melhor. E eu acho que quanto mais alterarmos as cidades e quanto mais trouxermos o campo para a cidade, mais deixamos o campo como ele já é e como deve ser e transformamos o sítio onde nós vivemos num sítio melhor e num planeta mais com futuro, pelo menos. Digas isso que eu quero ir viver para o campo agora. Não, eu não vivo mesmo no centro da cidade, vivo assim nos arredores
E custa. Ontem fui ao centro da cidade fazer não sei o quê, já estava no meio do trânsito assim, pá, não estou a conseguir. Isto está-me aqui a consumir, já não estou a conseguir. E tenho muita vontade de ir para o campo. Eu também tenho, e tenho às vezes tenho mesmo esses alertas, e quero muito ir para o campo, mas lá está, o que me faz manter na cidade é os meus retiros, é quando me retiro. E é aí que eu vou buscar mais energia e mais força para depois viver na cidade. A cidade tem muito que ser trabalhada e tem que ser muito ainda. Tem que se criar aqui ainda um design inteligente para os seres humanos poderem viver na cidade, contribuindo para um mundo melhor, no que toca à parceria que nós temos de ter com a natureza. E neste momento o que nós fizemos foi eliminar e afastar completamente a natureza de nós e podermos criar o nosso habitat. O nosso habitat é no meio da natureza e é com a natureza. E nós temos é que trazer, antes de ter prédios, estradas, pontes, tudo e mais alguma coisa, era a natureza. Nós temos é que trazer outra vez novamente a natureza para perto de nós e aí sim será possível vivermos todos no campo. Pronto. Eu fico. Ou pelo menos mudar um bocadinho. Eu fico com um pezinho fora do barco. Fico assim com um pezinho de fora. Depois desta partilha, chegou a altura de fazer uma pergunta livre. Eu estive aqui à procura de mais perguntas, mas esgotaram. Já não tenho nenhuma pergunta para vos fazer. Portanto, Vera, se quiseres, depois desta conversa super interessante com o André, coloca-lhe uma questão e vice-versa, estejam à vontade. Eu tinha pensado numa, mas esqueci-me. Ok. Eu não pensei em nenhuma, mas vou-te fazer uma questão que no fundo a questão que eu gostaria de ter feito, já no fundo respondeste-me um bocado, que foi porque é que eu ia te perguntar porque é que tiveste essa necessidade de poder ajudar os outros, e de poderes, o que é que sentiste em ti que fez com que pudesses achar importante partilhar com os outros. Eu acho que vou manter esta pergunta. O que é que sentiste? Não é aquilo que tu achas, não é aquilo que tu... Não, é aquilo que eu sinto. Eu acho que tenho uma resposta para isso. Isto é um bocadinho... Já ouviste falar dos random acts of kindness? Atos de bondade aleatórios, tipo coisas... Quando tu praticas o bem, quando fazes o bem, tu estás a fazer com que tu te sintas bem e o outro se sinta bem. Isto é estudar, tipo, libertas ocitocina, que é a hormona do amor no teu corpo, ao praticar estes atos. Há uma história de um Simon Sinek que tem um discurso em que conta isto, que é: está um rapaz na rua, a mochila abre-se e caem as folhas todas. Pronto, e a pessoa que está atrás vai ajudar a recolher as folhas e ajuda a colocar. Pronto, a pessoa vai-se embora, tchau, não sei o quê, atravessa a rua, do outro lado da rua vê a pessoa que ajudou e disse: olha, eu vi o que é que tu fizeste ali atrás, foi muito fixe. Ou seja, libertas felicidade não só para a pessoa que estás a ajudar, não só para ti próprio, mas também para quem vê. Para quem vê. Portanto, isto é espetacular, esta rede. Ok. Então, ok, esta necessidade... Eu não sei... No fundo não sei... o que é que sentiste? Qual foi o clique? Sabes? Às vezes é difícil, é das coisas mais difíceis nós explicarmos. Às vezes é um bocado, tu dares sem esperar nada em troca, coloca-te a vibrar numa frequência de amor e de dar que é espetacular. Há um destes atos de bondade que eu adoro fazer, e já agora deixo aqui a proposta, que é pagar a portagem do carro que vai atrás de mim. Só dá em algumas, dá tipo na portagem da ponte, dá na portagem da A5, ou seja, portagens fixas. O que é que acontece? Eu pago. O carro atrás nunca vai saber que era eu aqui naquele carro. Vamos na autoestrada, nunca mais ele vai apanhar, não vai saber qual foi o carro. E de repente, imagina o que é, tu chegares à portagem e dizer: não, está paga a sua portagem. E o que é que isto vai fazer pelo teu dia e pela tua... Ok. E eu, que paguei, não estou à espera de nada em troca, não estou à espera que ele venha ter comigo a agradecer-me e de repente estás a semear
estás a plantar uma semente nesta pessoa que recebeu esse ato de amor aleatório E ela há de fazer e isso ela com se calhar vai outras fazer pessoas. isso com outra pessoa. Pronto, Sim. então Expandes o... é isso. Então, ok, esta necessidade de partilha foi perceber que de facto estas coisas me faziam sentir melhor e então, pronto, quero partilhá-las para ver se consigo fazer com que outras pessoas também se sintam melhor. Ok. Acho que é isto. Não Sim. sei. Faz sentido? Sim, claro, se fizer para ti. Sim. Acho que sim. Claro Eu que faz depois dou uma grande sentido. volta, já não sei se estou a responder ou não. Não, às vezes a minha pergunta era mais, às vezes temos mesmo ali algo que muda em nós, que nós até se calhar gostávamos de ver, ou que percebemos que os outros precisam de sentir isto para mudar também. E proporcionares isso às pessoas, de mostrares-te como exemplo e mostrares ali a tua vulnerabilidade, as tuas fragilidades, e dizeres, não, eu já estive mal e agora estou bem por causa disto. Eu acho que muitas vezes é o caminho mais certo para podermos dar coragem às outras pessoas de se sentirem melhor. E podia ter isso, e existe sempre qualquer coisa em nós que faz mesmo termos força para podermos partilhar com os outros e que nos faz sentido para que elas também possam mudar. E eu acho que sim, respondeste à minha questão e faz mega sentido. Boa, ainda bem. Estava aqui a pensar o que é que eu te vou perguntar. Para quem não percebe nada de plantas, por onde é que se pode começar? Imagina, tu gostas muito de incentivar a plantares Sim. aquilo que comes em casa. Para quem não percebe nada, nunca fez nada disto na vida, qual é o primeiro passo? Como é que achas que podemos começar? Olha, Repararam como eu me incluí nesta. como é que podes começar, velho? Então, Repararam como eu me incluí no podemos começar. sempre que quiseres, podes ir para a horta comigo, Isso é lá verdade. no Village. Temos lá muita horta para cuidar. Como é que nós podemos começar? Há pessoas que têm essa ligação naturalmente e que sentem essa necessidade de tentar perceber como é que as plantas funcionam. E eu acho que se tu já tens isso, vai ser muito mais fácil começares e poderes realmente iniciares as tuas tarefas na horta. Mas eu vou-te dizer como é que eu comecei. E eu acho que pode ser uma forma também de poderes começar e de toda a gente poder começar a plantar as suas coisas. Eu comecei por uma semente, uma simples semente. E na escola, eu não sei se fizeste este exercício, que era do feijão, depois em um algodão. Mas e depois o que é que acontecia? Na escola, tu não acompanhavas mais o teu feijão. Tu só vias o teu feijão a germinar e vias as raízes, mas ele não te ia voltar a dar feijão. Então tu nunca sentiste realmente o que é semear um feijão. E o que eu digo a toda a gente, e o que eu digo, e que foi a forma como eu comecei, eu comecei de uma semente e acabei por colher essa semente. E isso é das coisas mais... sei lá, eu até me arrepio a falar sobre isto, porque é realmente algo que eu sinto muito e eu adoro sentir isto. É quase como se tu é algo que tu às vezes não consegues mesmo explicar, mas é uma satisfação e é algo que está mesmo intrínseco em ti, porque tu estiveste ali a cuidar daquela planta e tinhas um objetivo, que era colher aquilo que ela te tem para dar. E a partir de uma coisa tão pequenina, e toda a gente já viu uma semente de tomate e toda a gente já viu um tomateiro, como é que de uma semente tão pequenina de tomate sai uma planta tão grande que dá tantos tomates, ou que dá tantos pimentos, e as sementes são minúsculas? Como é que uma coisa tão pequenina pode se transformar com uma raiz gigante, com um caule enorme? Como é que pode dar tantas flores? E às vezes é isto, como é que do pequenino se transforma uma coisa tão grande e tão positiva e tão abundante? E basta começar com uma semente e vais sentir. Qual é a semente que tu propões? Olha, do girassol, por exemplo. E o girassol tu podes comer as pétalas, as folhas, as sementes, ou até mesmo, e é uma planta resistente, forte, consegue resistir ao frio, ao vento, tem uma simbologia energética incrível, e estamos na altura do semear. Por isso, podermos pôr girassóis agora em vasinhos e depois transplantá-los é uma boa altura. Por isso, um girassol é uma ótima, mas também podes semear uma outra coisa qualquer, que seja agora da altura. Ou, por exemplo, rabanetes.
em 30 dias cresce e é uma semente super fácil também de cuidar. Por isso sim, começar por uma semente e tentar e perceberes aquilo que ela precisa e fazeres uma agricultura quase por intuição, é a melhor forma de nós iniciarmos. Não temos que saber, já está dentro de nós. É só ouvirmos a nossa intuição, seguirmos a nossa aquilo que a natureza nos está a dizer, observar, ver, perceber se precisa de água, se não precisa, que tipo de terra é que precisa, mas a partir daí depois é só deixar fluir. E a partir de uma semente muito simples tu consegues mesmo sentir o que é poderes cultivar, cuidar e depois colheres e comeres o teu próprio alimento. Espetacular. Vou plantar um girassol. É isso. Vera, do lado esquerdo, e André, do lado direito, tem uma oferta da Planta Livre. Uma lavanda em vaso orgânico. Vera, pode já começar a cuidar desta planta. Olha, esta é mega fácil. É? Esta é mega fácil? Esta é mega fácil. É uma planta perene, super, não precisa de muita água. E sim, é uma planta fácil de cuidar e dá umas flores lindíssimas. Tem um cheirinho ótimo, dá para utilizarmos de várias formas. Eu utilizo muito para fazer incensos. Ou as florzinhas para colocar nas gavetas da roupa, sim, para ficar aquele cheirinho. Espetacular. E para afastar alguns bichinhos que possam... Dentro de casa ou fora de casa? Fora. 4 a 5 horas de exposição solar. Assim, num sítio com bastante sol. Sol direto. Sol direto. Vera, André, Vera, está na hora de me abandonar. Obrigada. Obrigado por terem estado aqui. Podem partilhar na saída da selva todo esse conhecimento. André, já vi que és um entendido em plantas. Portanto, se calhar convido a ti e a Vera para uma segunda temporada. Olha, why not? Achava que ias dizer a Vera que tem muito para aprender, que é verdade. Até já. Ok, vou levar a minha plantinha 100% orgânico. Este podcast conta com o apoio da Planta Livre, especialista na produção de plantas ornamentais. Podem acompanhar o seu trabalho nas redes sociais e em plantalivre.pt. Para mais episódios, segue-nos nas várias plataformas digitais como Spotify, Apple Music e também estamos presentes em formato de vídeo no YouTube.